Lokyokushins, No nosso vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre regulamento de campeonato, ok? Vamos lá? Que campeonato que ele é? Primeiro, segundo, terceiro, se ele é brasileiro, paulista, Grand Prix, se ele é um campeonato feminino, campeonato só de criança, tudo isso tem que estar bem detalhado no seu título, no título do seu regulamento. Bom, daí você precisa colocar o que vai nesse regulamento. Primeira coisa, o regulamento e modalidades. Então a gente coloca aqui, ó, categoria de kata. O critério, qual critério você usa para avaliação do kata, né? Então, é técnica na execução, é postura, é força, é velocidade. Tudo isso você precisa colocar em pauta no regulamento, porque quem ler o seu regulamento, principalmente se não for da sua federação, ele tem que saber o que vocês vão cobrar. E para depois também a pessoa não ter a justificativa de dizer eu não sabia, né? Ah, fiz errado ou não e eu não sabia, tá? Próximas questões. Categoria de mirim consistente. Você explica de qual é a idade mínima e a idade máxima para aquela categoria que você está colocando. Categoria de comitê. Aqui no meu está colocado todas as categorias, desde o mirim com assistente até o adulto, tá? E aí você vai colocando mirim com assistente, se é tudo junto, se é mirim com assistente de 4 a 6 anos, de faixa branca e faixa laranja, determina a idade e a faixa, ou só a idade, ou só a faixa. Explica tudo isso bem certinho no regulamento de vocês. Precisa estar identificado se tem Tameshiwari. E como vai ser esse Tameshiwari? É só de Seiken? É de Seiken, de Shuto, cotovelo, né? Tudo isso você precisa colocar. E para quais categorias o Tameshiwari vai ser exigido, tá? Normalmente, ele é exigido para as categorias absoluto e opcional para as categorias de Master. Mas nada impede que você coloque também para o Master como obrigatório, tá? Por isso que se chama regulamento. O que está no seu regulamento nem sempre vai ser específico o que é regra. O que acontece se a pessoa não quebrar as tábuas no Tameshiwari, ok? E também você coloca as observações do que você precisa. Por exemplo, na minha federação, a gente tem um comitê diferenciado de 10 a 15 anos, né? Tem uma regra diferente e tudo mais. Coloca que a regra é tal. A idade é maior, é de 10 a 17, é de 8 a 17. E você especifica a idade e o que é a regra especial. Tudo bem? Ainda falando sobre uma regra dentro do regulamento, a gente precisa lembrar que algumas federações, para parte de comitê, têm determinações diferentes. Por exemplo, algumas se clinchar, se empurrar, se segurar, é falta. Para outras, em caso de ser clinchado, você pode dar um empurrão e atacar uma vez. Não é considerado falta. Porém, se você continua empurrando e continua atacando 2, 3 golpes, isso aí sim passa a ser considerado falta. Bom, como tem muita diferença, o ideal é que você termine como é que tem que ser no seu evento. Tudo é falta? Tem algumas permissões, algumas faltas que podem ser permitido até uma determinada parte? Tudo isso você precisa deixar muito claro no seu regulamento, justamente para que não haja dúvida. Outra coisa que deve ser especificado é o uniforme da sua arbitragem. Por exemplo,
Na minha organização, a gente usa camisa branca, gravata Kyokushin, calça azul marinho. Mas a gente tem outras Kyokushins que usam camisa cinza, algumas internacionais, né? Eles usam camisa cinza, temos algumas aqui no Brasil que usam a camisa azul marinho e a calça azul marinho também. Enfim, isso tem que estar determinado no seu regulamento. Outra coisa em relação ao uniforme que você pode deixar muito claro no seu regulamento. Se você está fazendo um evento que você vai receber visitantes de outras Kyokushins. Parece estranho, né, falar outras Kyokushins, mas é verdade. A gente tem Kyokushin Oyama, a gente tem Kyokushin relacionado a KCB, a IFK, e a gente tem várias. Então, como cada uma é uma organização diferente, então você pode especificar. Os uniformes são livres ou os uniformes vão ser obrigados para todo mundo, né? Normalmente, por respeito, a gente deixa as pessoas de outras organizações virem com o uniforme que é o próprio delas. Elas não vão comprar um uniforme igual o seu só para um evento, né? Então, isso a gente precisa ter um pouquinho de bom senso, tudo bem? As divisões de categoria. Para catar, você coloca de qual idade a qual idade, de qual faixa a tal faixa. Faixa branca é somente o catar da faixa dele? Ou um faixa branca pode fazer um catar de faixa preta terceiro dan? Pode fazer o catar que ele quiser, né? Tudo isso a gente precisa especificar no regulamento, ok? Deixa bem claro também que as categorias podem sofrer mudanças. O que é isso? Por exemplo, você tem lá uma categoria de faixas amarelas de 12 e 13 anos. A gente sabe que essa é a fase inicial do estirão. Então você vai ver um garoto lá com 12 anos, 1,40 m, e vai ver um outro com 12 ou 13 anos com 1,90 m, né? Os dois têm a mesma idade, muitas vezes o peso muito próximo e a altura muito diferente, ou o peso muito diferente. E às vezes não dá pra você, só tem um atleta com 90 quilos e tem 10 atletas com 50, 60 quilos. Então isso às vezes, lógico, tudo depende de uma boa conversa entre as organizações, entre os professores envolvidos, se aquele atleta pode ser incorporado naquela categoria menor, né? Uma vez que tudo isso está de acordo, de última hora pode acontecer aí uma mudança. Então já deixa isso também no regulamento de vocês. Precisa estar identificado até quando vão ser aceitas as inscrições, a partir de quando são aceitas e até quando elas são aceitas, né? Ou seja, quando elas se encerram. Sempre coloca que você ou a sua organização está à disposição de quem está recebendo o regulamento, assina, né? E principalmente, nunca assina como professor qualquer um, tá? É sempre o maior representante daquela organização que está com você. Por exemplo, na minha organização, eu sou uma professora terceiro dan, eu dou todo o treinamento da parte de arbitragem, mas eu não sou responsável pela minha federação. Então, o meu Shihan assina todas as documentações que precisam ser enviadas para todo mundo. Tudo bem? O nosso assunto de hoje foi regulamento sobre campeonatos, ok? Bora conversando? Os